aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Eu te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu Deus de milagres, Deus de promessas, Deus que abre o caminho em meio ao deserto, Deus que faz dissipar toda a escuridão, toda treva. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. É a esse Deus que nós estamos essa noite aqui para adorar. E você é muito bem-vindo, meu irmão. Você é muito bem-vinda, minha irmã, para este momento especial das nossas vidas. Vamos apresentar a Deus a nossa vida, o nosso clamor, a nossa oração. Vamos ouvir a respeito da sua palavra, que vem ao encontro da nossa vida, que vem ao encontro para nos trazer ensinamentos, para nos trazer conforto, consolo, para chamar a nossa atenção. Palavra viva, palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Este momento se dá em o nome do Senhor Jesus. E é no nome do Senhor Jesus que eu cumprimento a cada um de vocês. Que o favor do Senhor seja sobre a vossa vida, o vosso lar, a vossa casa, a vossa família. Que a paz do Senhor Jesus encontre lugar no seu coração, na sua mente. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela declara que nós somos parte de uma grande família. Família de Deus. Certa ocasião, o Senhor Jesus, ele vai declarar quais são as pessoas que fazem parte desta família, a família de Deus. São as pessoas que fazem, que realizam e que buscam viver com alegria a vontade do Pai. Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs, nós, pela misericórdia do Pai, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo e a ação regeneradora do Espírito Santo, eu e você, pela misericórdia de Deus, nós fazemos parte desta grande família. Uma família formada por homens e mulheres que em todas as eras serviram e buscaram a Deus. Buscaram fazer a vontade do Pai. Nós fazemos parte dessa grande família. A família de Deus. E como toda família, nós temos vivido momentos de grande alegria, momentos de solidariedade, momentos em que nós podemos contar, momentos difíceis, que nós podemos contar com o outro. Isso acontece dentro da compreensão do que é uma família. Uma família não organizada por padrões subjetivos, mas uma família onde as pessoas encontram o amor necessário, a atenção necessária. Nós temos vivido grandes alegrias como parte da família de Deus. Mas também, como em toda família, nós estamos sujeitos a fatalidades. Esta noite, eu quero convidar você, a partir da palavra do Senhor, pensarmos sobre isso. Somos família, família de Deus, e como toda família, nós vivemos alegrias, nós também vivemos fatalidades. Nós conhecemos
muitas histórias, vivemos muitas histórias, somos protagonistas de histórias. Estamos escrevendo nesse momento a nossa história como família de Deus. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que homens e mulheres, também no tempo passado, eles viveram as alegrias e as fatalidades, mas jamais, em tempo algum, fizeram isso sem contar com o cuidado de Deus. Vamos falar sobre família. Vamos falar sobre o cuidado de Deus. Vamos falar que nós temos história, que nós vivemos história. E certamente isso nos trará consolo, conforto e orientação nos dias em que vivemos. Vamos louvar ao Senhor novamente. E após o louvor, nós vamos orar, vamos ler o texto bíblico e vamos refletir sobre a palavra de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não mudou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o rugir fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir.
Louvado e exaltado seja para sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos apresentar esse momento diante de Deus. Vamos apresentar a nossa vida ao Senhor. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, de quem somos e a quem pertencemos, verdadeiramente, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. E como filhos e filhas, e como homens e mulheres que têm a oportunidade, Senhor, de se arrepender, de buscar a Tua face, de buscar o Teu favor, de ouvir da Tua palavra, de derramar o nosso coração, de buscar o Teu socorro, essa noite, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção. Ó meu Deus, meu Pai, eu clamo pela Tua presença neste lugar, aonde nós nos reunimos para Te adorar. Eu clamo, Senhor, a Tua presença na vida, Senhor, e na casa, Senhor, desse meu irmão, dessa minha irmã, desses que Te buscam, desses que pedem, Senhor, o Teu socorro e buscam da Tua paz. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Nós precisamos do Teu auxílio, nós precisamos do Teu socorro. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, e fala conosco por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja. O texto sagrado está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 2, versículos 25 a 32. Se você puder acompanhar a leitura com a Bíblia, é importante. Se você puder acompanhar a exposição da palavra de Deus com a Bíblia aberta, com a Bíblia nas mãos, é importante. Se você puder, faça isso. Lucas 2, versículos 25 a 32. Eu leio assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparastes à vista de todos os povos, luz para a redenção aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Glórias a Deus, graças a Deus, palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Para a glória de Israel, o teu povo, para a glória da família de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se você está atento, se você está atenta àquilo que eu me propus, ou sobre aquilo que eu me propus a falar esta noite, culto de quarta-feira, dia 20 de maio, é possível que você esteja perguntando, mas o que esse texto tem a ver com família?
O que esse texto tem a ver com história? O que essa porção da palavra tem a ver com a história da família de Deus? Qual é a compreensão que você tem de história? Você tem pensado sobre a história? Qual a importância da história? É possível que você diga: a história ela é importante para que nós possamos aprender com os erros. Eu posso olhar para trás e aprender com os erros. É uma compreensão popular da antiga Roma, mas ela é bastante popular na mente coletiva. A história é importante para que nós possamos aprender com os erros. Sim, de fato, é uma visão, é uma compreensão. Mas se a história ela serve para que nós possamos aprender com os erros, apenas e tão somente, isso mostra que nós temos fracassado. A história não tem cumprido o seu papel. Porque quando nós olhamos para a humanidade, nós não apenas temos cometido os mesmos erros, como erros muito piores. Qual é a compreensão que você tem de história? Eu estou falando isso porque esse texto tem a ver com isso. A história, ela é importante para que nós possamos olhar para ela e nós possamos entender que o momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, sim. É um momento sem par, sim, é verdade. É um momento que não pode ser subestimado em hipótese nenhuma. Mas não é o único momento difícil que já foi enfrentado. Quando nós olhamos para a história, é possível nós percebermos que dificuldades foram enfrentadas no tempo passado. E quando nós olhamos e dizemos: que dificuldade, é impossível ou é muito difícil nós conseguirmos ver com clareza o que há de ser. Bem-vindo, bem-vinda à realidade das coisas. Não é a primeira vez que algo acontece nas gerações que é assim, em que as pessoas ficam perplexas, em que as pessoas procuram respostas e elas não encontram. Bem-vindo à realidade. A história está aí para mostrar isso. Você pensa realmente que a vida dos seus pais, ela foi uma vida melhor do que a vida que você leva hoje? Você acha que a vida que você leva hoje, com toda a dificuldade que nós temos, a vida dos seus pais foi uma vida melhor do que a que você tem hoje? É possível que sim, mas é pouco provável. Você acredita que a vida dos seus avós foi uma vida melhor do que a vida que seus pais tiveram? É possível que sim, mas é pouco provável. A história, ela tem um papel importante, porque quando nós conhecemos a história, nós vamos compreender que momentos difíceis sempre existiram. Não é de dezembro de 2019 para cá.
foi desde o dia em que o pecado entrou no mundo. Desde o dia em que o pecado entrou no mundo, não teve um único dia de plena realização, de pleno prazer e alegria. Não existiu um único dia. Os dias são difíceis. Não são os primeiros. Não serão os últimos. Mas como nós vamos ver pelo texto sagrado, jamais faltou o cuidado de Deus para com a sua criação e, sobretudo, para com a sua família, para com o seu povo. O texto fala de um homem. O texto fala especialmente de um homem chamado Simeão. Esse homem tem características. Ele é um homem justo. Isso diz respeito ao caráter de Simeão no que diz respeito às pessoas, no que diz respeito ao seu semelhante. Ele age, ele vive com justiça diante do seu próximo, diante do seu semelhante. Ele busca fazer aquilo que é justo. Ele é um homem justo, diz a palavra do Senhor. Fala sobre a índole de Simeão no que diz respeito às pessoas, ao caráter dele. Poderíamos dizer que ele era, nesse sentido, um cidadão ético. Mas quantas pessoas elas se esforçam? Quantas pessoas elas exercitam a boa convivência para com os seus semelhantes? E isso é importante, isso é necessário. Mas, embora elas façam isso em relação às demais pessoas, elas não se importam com as coisas de Deus. Existem muitas pessoas que são assim. Simeão não era um homem ético, na compreensão que nós temos hoje de um cidadão ético. Por isso que nós temos um termo chamado da ética cristã, que vai além da compreensão do respeito ao outro, mas existe uma questão de identificação com o outro, com o demais, com o seu próximo, com os demais, com o seu próximo. Simeão era um homem justo em relação ao seu próximo. Simeão era um homem que procurava fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós sejamos justos uns com os outros. Então não é apenas uma questão ética, é uma questão de obediência, é uma questão de um amor que se desdobra em favor do seu próximo. Simeão era um homem justo, diz respeito à sua relação com o seu semelhante. Mas ele não era apenas um homem justo, ele era piedoso. Ele se ocupava das coisas relacionadas ao reino de Deus. Ele se ocupava com as coisas relacionadas a Deus. Assim era Simeão. E Simeão vivia em um lugar específico. Lucas toma cuidado para dizer o lugar onde ele vivia. Aonde era? Jerusalém. Simeão era um homem justo e temente a Deus, reverente a Deus, e vivia em Jerusalém. Você acredita que viver em Jerusalém há 2000 anos atrás era algo fácil?
viver debaixo da servidão de um povo pagão, sendo filho de Deus? Você viver debaixo da servidão de um povo pagão e idólatra, que embora permitisse que você realizasse, exercitasse a sua fé, mas você vivia em meio à idolatria. É como se aquelas pessoas chegassem na sua casa e dominassem sobre a sua casa. É fácil viver dessa maneira? Não é fácil viver em Jerusalém. Aonde você vive? Você vive em Fernandópolis, em São Paulo, em Curitiba, em Goiânia? Aonde você vive? Você vive em um outro país? As coisas, elas não estão fáceis. Mas em Jerusalém, há 2000 anos atrás, também não era fácil. A história está aqui para comprovar. Mas o detalhe, irmãos, é que a dificuldade não era apenas no que diz respeito ao jugo romano. Simeão sofria dentro da igreja. Havia muito legalismo, doutrinas de homens. As pessoas haviam se distanciado do amor ao próximo. O Senhor Jesus vai curar alguém no sábado. Cura alguém no sábado, que está em sofrimento. E os religiosos vão dizer assim: olha, venha ser curado em outro dia. Era assim os dias, nos tempos do Senhor Jesus. Havia uma religião exterior, abominável aos olhos de Deus. Tempos difíceis, eles não dizem respeito apenas à nossa geração, aos dias que nós estamos vivendo. A história está aqui para comprovar. Dentre os religiosos, havia um grupo seleto, os saduceus. Os saduceus, eles tinham uma relação bastante próxima com os romanos. O secularismo estava dentro do templo. E Simeão sofria. Ele sofria, porque ele via a angústia e ele esperava a consolação de Israel. E ele dizia: até quando? E Simeão olhava para frente e ele não via uma saída. Ele era justo e era piedoso, mas ele não via. Mas ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. E Deus falou: você não vai ver a morte antes de ver a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, como é para um homem justo e piedoso viver em meio a um povo religioso que é capaz de pagar suborno para que as pessoas possam mentir, para condenar um inocente à morte. Que tipo de vida é essa? Como era a maneira que essas pessoas viviam? Eram tempos fáceis? Era fácil a vida de um filho de Deus? A família de Deus? Era fácil ser família de Deus? Ser filho de Deus naquele tempo? A história está aqui para dizer que não. Não era fácil. Mas você está falando de família, mas você está falando de Simeão. Não é uma questão biológica. Nesse tempo faz parte da família de Deus Zacarias, pai de João Batista, Isabel, sua esposa,
serva do Senhor, pessoas irrepreensíveis aos olhos do Senhor, aos olhos dos homens. Essas pessoas fazem parte da família de Simeão. O próprio José, que levou o menino Jesus ao templo juntamente com Maria, era um homem justo. Nós temos Joana, mulher de Cusa. Nós temos Susana. Nós temos José de Arimateia. Quem são essas pessoas? No meio de um mundo, no meio de uma circunstância corrompida, onde um homem piedoso olhava para frente e ele não via saída. Onde as pessoas tramavam contra um justo. O Senhor Jesus vai dizer assim: mas do que vocês estão me acusando? Que mal que eu fiz? O que eu fiz e vocês estão me acusando? Irmãos, viver como igreja num tempo como aquele, você acredita que é um tempo fácil? Que era um tempo fácil? Não, irmãos. Não. Não podemos minimizar, e o que nós estamos vivendo é algo par. Jamais vivemos. Mas momentos difíceis, eles existiram. E é comprovado que o nosso Deus sempre tomou conta da sua criação e de maneira especial dos seus filhos, do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, converse com uma pessoa com mais de 80 anos de idade. E muitas vezes, quando ela lembra da infância que ela viveu, ela chora. Mas ela não chora por saudade da sua infância. Mas muitas vezes ela chora pela dificuldade que ela viveu. Quando era uma criança. Quantos dos nossos irmãos que relembram das histórias dos seus pais e contam a saga dos seus pais, a história das suas famílias, quantas dificuldades os nossos pais viveram. Quantas dificuldades eles viveram. E nós somos levados a pensar na história da família, do povo de Deus. A história de Simeão. E fato é que Simeão foi alvo da graça de Deus. Há cerca de 2000 anos atrás. Também para que eu e você também possamos ser alvo da graça de Deus esta noite. Para que nós também possamos alcançar a paz. Para que nós possamos descansar em paz. Não porque nós vamos tomar o Senhor Jesus nos nossos braços, mas porque pelos olhos da fé nós também vimos a salvação do nosso Cristo. Certamente Simeão não viu o Senhor Jesus ressurreto. Possivelmente, de fato, ele era um homem idoso já nesse tempo. Mas nós sabemos que Jesus venceu a morte. Momento difícil? Momento difícil? Como é você se dirigir com o seu mestre para Jerusalém e você voltar para trás, depois, sabendo que ele foi morto da maneira que foi morto? Dias difíceis, eles existiram, mas jamais eles foram maiores do que a redenção do Senhor, do que o cuidado do Senhor para com o seu povo. Está difícil de olhar para frente? Muita incerteza, está inseguro? Olhe para a história, não como quem vai aprender com os erros, mas olhe para a história para ver que momentos difíceis aconteceram no passado e Deus jamais desistiu do seu povo.
E Simeão, ele vai dizer em concordância com o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele fala de uma salvação universal. E esse judeu, dentro do templo, esse judeu vai declarar que ele pegou nos seus braços e os olhos deles viram a salvação que o Deus preparou para todos os povos. Se achegue a Deus essa noite, porque Deus preparou uma salvação para a sua vida, Deus preparou uma salvação para você. Louvado seja o nome do Senhor. Luz para a revelação aos gentios, porque o nosso Deus, ele alumia em meio à escuridão. Que escuridão é essa? Da ignorância. As pessoas que viviam em meio aos ídolos, que viviam na ignorância de que existe um único Deus, um único Senhor, e que é um Deus que pode salvar. Essas pessoas viviam em trevas porque não haviam visto essa luz. Mas na pessoa do Senhor Jesus Cristo, essa salvação ela foi declarada: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz a palavra do Senhor. Essa salvação ela foi declarada há 2000 anos e ela é declarada na noite de hoje. Revelação para aqueles que ainda não têm a palavra de Deus, aqueles que ainda não conhecem as Escrituras, aqueles que estão alheios às promessas, aqueles que não são judeus, a salvação foi manifestada. Mas para aqueles que já conhecem a palavra, para aqueles que já conhecem as promessas, para aqueles que foram guiados em meio ao deserto, quando os judeus olhavam para a história do seu povo. Veja, Atos capítulo de número 7, quando Estevão fala a respeito da história do povo de Deus, o cuidado, como Deus guiou o seu povo em meio ao deserto. Eles têm história para com Deus. E para aqueles que têm história para com Deus, para aqueles que a luz já havia sido revelada, que as promessas já haviam sido reveladas, aqueles que já haviam andado com Deus, eles não iriam apenas entender a salvação, mas eles iriam desfrutar do poder da salvação, a glória do povo de Deus. E Israel aqui, nós podemos entender como a família de Deus, que eu e que você, que nós pertencemos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, somos parte da família de Deus. Pelo amor do Pai, pela graça que nos alcançou em Cristo Jesus e pela maneira como o Espírito Santo nos regenera, nós somos feitos famílias de Deus. E como família, nós somos levados hoje a olhar para a nossa história e entender que vivemos sim dias difíceis, mas ele não é um privilégio nosso. Não é um privilégio da nossa geração. Repito, o momento que nós estamos vivendo é um momento que inspira todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção. Não podemos minimizar em nada isso. Mas nós precisamos de olhar para a história do povo de Deus, da família de Deus, e nós entendemos que isso também aconteceu no tempo passado. Mas que o Senhor, Ele revela, assim como revelou para Simeão, a salvação. Nos acheguemos a Deus essa noite, que o Espírito que falou a Simeão, fale comigo e fale com você essa noite, para te trazer consolo, para te trazer orientação. Nós somos parte de um povo, nós somos parte de uma família, e nós temos um Pai em comum, e Ele está no céu. Que Ele seja recebido na sua casa, na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor, e depois do louvor, nós vamos orar e vamos ser despedidos. Vamos louvar ao Senhor.
participar. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto era fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto era fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos orar para sermos despedidos. Senhor, nosso Deus e Pai, de quem somos e a quem pertencemos. Senhor, perdoa as nossas faltas. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os maus pensamentos. Perdoa as palavras que saíram, Senhor, dos nossos lábios e que não convém àquele que foi regenerado pelo Seu Espírito. Nós nos arrependemos, Senhor, das nossas ações,
que não são condizentes com as ações dos filhos e filhas de Deus, nós nos arrependemos. Pedimos, Senhor, o teu perdão. Ó glorioso Deus, meu Deus e meu Pai, Senhor, como naquela ocasião, Simeão viveu um momento único e que ficou marcado na vida da história daquele homem, mas ficou marcado na vida da história da família de Deus. Eu te peço, Pai, segundo a sua soberania, realiza uma obra na nossa família hoje. Realiza uma obra na nossa família esta noite, Pai. Em nome de Jesus, realiza uma obra no nosso coração, na nossa mente. Realiza uma obra, Senhor, na tua igreja essa noite. Realiza uma obra, Senhor, no nosso país essa noite. Realiza uma obra, Senhor, em nome de Jesus, no mundo em que nós vivemos, em todos os países, em todas as nações. Realiza uma obra, Senhor, esta noite, e que esta obra, Senhor, traga-nos paz, em nome de Jesus Cristo, que possamos sentir a mesma paz que tomou conta do coração de Simeão, que nós possamos dizer, sim, Senhor, nós vemos a tua paz, nós descansamos na tua paz, no teu cuidado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos nos despedir. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus vos abençoe. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua atenção. Uma ótima noite na presença do Senhor Jesus. Amém.